Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal de Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês, hoje para trazer aqui o gabarito extraoficial, a correção das questões de penal e processo penal do concurso do TJ do Rio Grande do Sul, cuja prova foi aplicada hoje de manhã pela banca FGV. Já adianto o que eu falei antes no chat com o pessoal, vou repetir aqui. Penal foi tranquilo, uma questãozinha ou outra um pouquinho mais chatinha, mas em regra bem tranquilo. Falamos sobre tudo isso na revisão de véspera, na hora da verdade também. Processo penal é onde a FGV vacilou feio. 4 questões, pelo menos que eu vi ali, 4 questões que são dignas de anulação, têm que ser anuladas. Por quê? Por fuga do edital. Eu vou explicar claramente por que elas fogem do edital com prints. Tipo relação conjugal, eu tenho prints, eu também tenho prints, tá? Então, vamos então para a correção das questões. Vou apontar cada uma delas, qual que tem que ser, não é que, poderia, tem que ser anulada pela banca. Perfeito? Vamos lá. Vou deixar aqui antes o meu Instagram, quem não segue ainda, siga lá no Instagram, é só colocar lá Prof. Renan Araújo. Vamos lá. Questão 47, que na prova que eu estou usando, acho que é a prova azul. Quanto à expressão de sentença, é correto afirmar que... Veja, pessoal, isso aqui é um tema que estava no edital, artigo 392 do CPP. A gabarito letra E aqui, artigo 392, inciso 1 do CPP. No caso de réu preso, a intimação da sentença será sempre pessoal. Artigo 392, inciso 1 do Código de Processo Penal. Falamos, inclusive, sobre isso na hora da verdade. Eu expliquei, réu preso, a intimação dele da sentença é sempre pessoal. Em se tratando de réu solto com defensor constituído, pode ser tanto a ele quanto ao defensor. O STJ entende, coloquei isso na hora da verdade, que basta, inclusive, a intimação do defensor constituído. Mas, em se tratando de réu preso, ele tem que ser intimado pessoalmente. Artigo 392, inciso 1, letra E, portanto, aqui é o gabarito, citação pessoal, intimação pessoal, no caso de réu preso, letra E é o gabarito, tá? Vou botar aqui de preto, porque de azul tá meio complicado, né? 48. O oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado, ou seja, é um sentimento pessoal, né? Ele, portanto, infringe o seu dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso, sentimento pessoal. O crime é o do artigo 319, prevaricação. Letra E, portanto, é o gabarito. Não há que se falar aqui, é bom frisar, em corrupção passiva privilegiada, falei sobre isso com vocês na revisão de véspera, na hora da verdade. Na corrupção passiva privilegiada do artigo 317, parágrafo 2º, o agente, ele não infringe o dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, mas sim porque atende a pedido ou influência de alguém. Ele tem que atender a pedido, tem que haver um pedido a ele e ele atende ao pedido. Só lembrar do exemplo lá que eu dou sempre da Maria Louca, né? Que implora lá pro cara não fazer o que tem que fazer e ele não faz. E esse sim é corrupção passiva privilegiada. Aqui não, se ele não atende a pedido, mas está com pena e tal, é o crime de prevaricação do artigo 319, 48, letra E. 49, agora sim começa a bandalha da FGV. Sobre os recursos do processo penal, é correto afirmar que os embargos infringentes e a carta testemunhável são exclusivos de defesa, já está errado aí, porque a carta testemunhável não é. Eu vou mostrar que isso aqui tem que ser anulado, tá? B, a interposição de recurso por outro impede o seu conhecimento pelo juiz do tribunal. Errado, não impede, é o princípio da fungibilidade recursal. Só que isso aqui não está no edital de vocês, tá? Vou provar daqui a pouco, tá? 577, desculpem, 579, né, do CPP. C, o recurso cabível para a decisão que rejeita a denúncia é o rese, certo? É a previsão do artigo 581, vou botar com a caneta preta, artigo 581, inciso 1, do CPP, tá?
Tá aqui, ó, 581, letra C é o gabarito. D, tá errado, porque fala que cabe rese, isso aqui cabe apelação, e a letra E fala que é possível existência do recurso pelo MP, tá errado, artigo 576. Por que tem que ser anulada? Pessoal, o artigo 581 do CPP não cai, não era para cair, né, no concurso de vocês. Veja, vamos ver aqui o print do edital, que eu tirei hoje, inclusive, para vocês verem, no site da FGV, edital retificado, né, olha aqui. Vamos ver aqui, ó. A professora fala do rese aqui, fala do rese, veja, do rese, 2 pontos, ela limita, artigos 591 e 592, que são 2 artigos que falam de como vai ser a apresentação ao juiz ou tribunal de Quen, no prazo de 5 dias da resposta do Zacó, né, e por aí vai. Mas não fala nada do cabimento do rese. As hipóteses de cabimento do rese estão no artigo 581 do CPP, não está no edital. A questão aqui que fala, por exemplo, do MP poder ou não poder desistir do recurso, artigo 576, disposições gerais, também não está no edital. Carta testemunhável também não está no edital. Um catatal de coisa que não está no edital. E eu posso provar, tá aqui o print, tá? Então, não está no edital. Vai falar, professor, mas do processo e julgamento dos recursos, distrito da apelação, sim, é uma parte relativa ao processamento desses recursos lá no tribunal, órgão ad quem. Artigo 609, perdão, a 618. Ou seja, não tem rigorosamente nada a ver com as hipóteses de cabimento do rese. Não tem, não era para cair. E cobraram. A impressão que dá é que o examinador falou, cai rese, fazer aqui a questão. E nos tocou que a banca, eu detesto esse edital, tá? Que picota, né? Picota o conteúdo. Eu quero só esse artigo, eu quero só esse outro, né? Sai picotando o artigo. Eu detesto isso. Mas fizeram assim. Então tem que seguir o que eles fizeram, né? Não é para cair o que caiu e tem que ser anulada, tá bom? Não tem como não ser. Então tem que ser anulada a questão. 50, sobre a imposição das medidas de segurança. Professor, caiu, né? Esse tema, ele era para cair. Pessoal, a letra B é o gabarito, tá? Vou adiantar aqui. A execução é de competência do juiz de execução penal, tá certo? Artigo 758. Só que isso aqui não era para cair. Veja, sobre a execução das medidas de segurança, olha só o que a banca pediu no edital. Ela pediu só o artigo 763. Por quê? O artigo 763, isso tem uma lógica. Por que cobraram só o 763? Porque é o que fala do mandado de captura, que ele pode ser cumprido pelo oficial de justiça ou pela autoridade policial, de acordo com o artigo 763. Então tem a ver com a atividade do oficial de justiça. Aí eles restringiram, queremos só o 763. O examinador não se atentou para isso, foi elaborar a questão, vai cair esse tema todo? Cobrou um monte de coisa que não tem nada a ver com o artigo 763, como é o caso da letra B, que é o gabarito, artigo 758, que não cai, não era para cair, está fora do edital. Então tem que ser anulado, tá? Tem que ser anulado. Perfeito? A 50, portanto, também é questão que tem que ser anulada. 51, Rodrigo e Joaquim foram acusados de praticar um crime de estelionato. Após o processo legal, foram condenados pelo juiz de sentença. A defesa técnica de Rodrigo interpôs recurso de apelação, enquanto Joaquim conformou-se com a pena imposta, ou seja, só um recorreu. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Aqui fala do chamado efeito extensivo do recurso, a possibilidade de a decisão do recurso interposto por um dos réus beneficiar os comparsas, beneficiar os demais réus. Olha que bonito, né? Efeito extensivo, artigo 580. O gabarito aqui é letra C. Olha que lindo, que maravilhoso, ó. Pode acontecer de a decisão não beneficiar a todos, a depender do fundamento utilizado para o cálculo, mas pode ser que beneficie. É a letra C, artigo 580. Por quê? O artigo 580 vai dizer que a decisão do recurso interposto só por um dos réus vai beneficiar os demais quando a decisão não estiver fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Então, digamos que, por exemplo, foi extinta a punibilidade pela prescrição e ali o cálculo prescricional é o mesmo para os dois, não tem diferença nenhuma. Um não tinha menos de 21 anos na época do fato, então o prazo não cai pela metade, enfim, vai beneficiar o outro. Agora, se por acaso aquele que recorreu tinha alguma coisa pessoal dele no cálculo prescricional, a prescrição dele é menor porque ele tinha menos de 21 anos na época do fato. Então não beneficia o outro. Enfim, pode ou não beneficiar. Letra C é correta. Mas nada disso importa para você, porque este tema aqui não estava no edital. Veja só você, a FGV fazendo caquinha mais uma vez. Vamos ver de novo o edital? Olha que bonito. Eu tenho prints, meu filho. Olha aqui, ó. Está no edital disposições gerais sobre os recursos. Está no edital? Este tema aqui está no edital? Procura aí, fica à vontade. Dou 5 segundos, tá?
Está no edital? Não, não está, não é? Não está, não pode ser cobrado, tem que ser anulada. Tem que ser anulada, tá bom? Porque não está no edital a parte relativa a disposições gerais, tampouco, claro, o específico artigo 580. 52. Roberto cumpre pena privativa de liberdade em presídio situado na cidade de Florianópolis, ou seja, estado de Santa Catarina, né? Na comarca de Porto Alegre, foi instaurada ação penal em seu desfavor, por suposto cometimento de crime de roubo e realizada a citação por edital. Eis que ele não foi encontrado nos endereços constantes dos autos e não havia informação da prisão. Se ele está em local incerto e não sabido, em local desconhecido, a citação é por edital, artigo 361. Se ele estivesse preso na mesma unidade da federação, falamos sobre isso na hora da verdade. Acho que falamos isso também na revisão de véspera ontem. Se ele estivesse preso na mesma unidade da federação, a citação por edital seria nula, porque o juízo teria a obrigação de saber que ele está preso naquela unidade da federação. Se ele estivesse preso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né, a citação por edital seria nula, súmula 351 do STF. Como ele estava preso em outra unidade da federação, não há, a princípio, nulidade na citação por edital, já que o juízo não sabia que ele estava preso e, de fato, não se tinha o endereço dele. Então, citação por edital. Então, o gabarito aqui é letra E, a citação é válida porque ele estava em outra unidade da federação. Se ele estivesse na mesma unidade, aí sim seria nula a citação por edital, artigo 361 e súmula 351 do STF. Você nem precisaria dela, né? O artigo 361 já serve. Você fala, bom, cara, ele foi citado por edital porque ele não foi encontrado, então já vale. Mas o reforço é a súmula 351. Professor, essa pode ser anulada porque não fala em súmula no edital, né? Não fala em súmula. Mas veja bem, quando o edital, no concurso no nível de vocês, ele cobra lá tema tal, artigo tal, ele pede que você conheça aquele artigo e, claro, obviamente, a concepção doutrinária e jurisprudencial que envolve aquele artigo. Então, para mim, aqui não cabe anulação. Não vejo anulação nessa questão, tá? Tanto que a gente trabalhou a súmula 351 também no nosso curso. É bom ficar atento a isso. Aqui não cabe anulação, na minha visão, é letra E e não tem margem para anulação. Como eu disse, até porque mesmo sem a súmula 351 você responderia a questão, né? Só com base no artigo 361 do CPP, tá? 53. Ao receber denúncia oferecida contra Carlos, acusado de praticar crime de roubo com aumento de pena decorrente de emprego de arma de fogo, o juiz, atendendo ao requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva e determinou a citação pessoal no endereço que constava dos autos e que tinha sido fornecido pelo réu por ocasião do seu depoimento do inquérito. Ao cumprir os mandados de citação e de prisão, vamos adiante, o oficial de justiça certificou que Carlos encontrava-se em local incerto e não sabido. Se ele está em local incerto e não sabido, local desconhecido, citação por edital, né? Considerando isso, é correto afirmar que a cabe ao juiz determinar a citação de Carlos, ainda que ele tenha constituído advogado dos autos. Pessoal, tá certo, a citação, ela tem que haver, tem que existir citação, né? E se por acaso eu não sei onde ele está, eu não sei o paradeiro dele, a citação é por edital. Letra A é o gabarito. Artigo 361 do CPP. Aqui é o gabarito. B. Cabe citação por hora certa, errado, só se ele estivesse se ocultando para não ser citado. Cabe citação com entrega da contrafé a um parente, não. D. A ação por hora certa não autoriza a continuidade do processo, está errado. Se houvesse ação por hora certa, se fosse o caso, não haveria suspensão do processo, tá? O processo ia tramitar normalmente, mesmo que ele não se defendesse. Letra E. Ainda que exista mais de um endereço nos autos do inquérito, a citação de justiça vai ser válida se o réu procurado somente no endereço em que declarou residir. Errado, porque se havia outro endereço nos autos, o juiz também teria que mandar o oficial ir lá no outro endereço constante dos autos. Então não seria válida a citação. Letra A aqui é o gabarito. Artigo 361 do CPP, questão, portanto, letra A não tem margem aqui nenhuma para anulação. Letra A, portanto, é o gabarito da 53. 54. A respeito dos crimes praticados por servidor contra a administração, é correto afirmar que A. No crime de concussão, o funcionário público solicita a vantagem indevida. Falamos sobre isso, a exaustão, né? Na concussão, não. Na concussão, ele exige a vantagem indevida. Artigo 316. B. Na corrupção passiva, o servidor público sempre toma a iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita. Nada a ver, né? É porque ele pode tomar a iniciativa de pedir a vantagem ilícita ou não tomar a iniciativa e só aceitar uma promessa de vantagem. Então tá tudo errado aqui. C. No crime, falamos disso a exaustão na revisão de véspera, na hora da verdade. C. No crime de advocacia administrativa, o servidor patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração.
Não, é interesse privado alheio perante a administração. D. Responde por prevaricação e não corrupção passiva o servidor que deixe de praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outrem. Falamos disso à exaustão, na revisão de véspera, na hora da verdade, se ele infringe o dever funcional, atendendo a pedido de alguém, sem receber nada em troca, é crime de corrupção passiva privilegiada. Tá? Corrupção passiva em sua forma privilegiada, então não é prevaricação, D é falsa. E letra E, que é correta, que fala do crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, está correta, é a previsão do artigo 313-A do Código de Processo Penal, portanto o gabarito aqui é a letra E, tá? Não tem margem para anulação também aqui. 55, mais uma que tem que ser anulada. Joaquim responde pelo crime de apropriação indébita cometida contra entidade pública estadual. No curso da ação penal, o juiz declarou extinta a punibilidade de Joaquim, reconhecendo a prescrição da petição punitiva. Nesse caso, o MP poderá apresentar, pessoal, para impugnar a decisão que declara extinta a punibilidade, artigo 581, inciso 5º do CPP. É o recurso em sentido estrito. Então a letra B é o gabarito. Mas mais uma questão que tem que ser anulada. Eu botei inciso 1 aqui, tá errado, tá? Inciso 5º, tá bom? Por que tem que ser anulada? Porque o artigo 581, como eu já falei com vocês, não era para cair no concurso de vocês. Não tem previsão de talícia. Procura aí o artigo 581 e depois você me fala, meu filho. Não é para cair. Com relação ao reze, foram cobradas apenas disposições relativas ao processamento do reze no tribunal. Não tem previsão sobre cabimento do reze, prazo para interposição, prazo para as razões, juízo de retratação, chamado efeito diferido ou regressivo do recurso. Nada disso podia cair. Mas caiu. Então tem que ser anulada a questão, tá? Não é que eu acho, não, ela tem que ser anulada essa questão também, porque não cai, não era para cair o artigo 581, tá? Então 4 anuladas, né, que tem que ser anuladas aqui. João, oficial de justiça, solicita o pagamento de R$2.000, se ele solicita vantagem indevida, corrupção passiva, né? Para não cumprir rapidamente um mandado de citação, o que acaba ocorrendo. Então ele praticou corrupção passiva, não tem discussão aqui, né? Artigo 317, solicitou vantagem indevida em razão da função, eu vou cortar todas que não falam corrupção passiva. Sobrou B e D. Tem aumento de pena? Tem. Aqui tem aumento de pena, que é um aumento de 1/3. Por quê? Porque efetivamente, em razão da vantagem recebida ou prometida, o agente infringiu o seu dever funcional, né? Ele não cumpriu rapidamente ali o mandado, como diz a questão, veja, o que acaba ocorrendo. Ele efetivamente infringiu o dever funcional. Então, corrupção passiva com aumento de 1/3. Eu vou cortar a letra B, logo é a letra D. Corrupção passiva com aumento de pena de 1/3. Artigo 317, parágrafo 1º do nosso Código Penal, letra D, portanto, é o gabarito. Essa, claro, também não é passiva de anulação. Falamos sobre isso também, a exaustão na hora da verdade, falamos na revisão de véspera, enfim, tá? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixo mais uma vez aqui o meu Instagram. Quem não segue ainda, siga lá no Instagram. Ah, professor, como é que eu faço para elaborar os recursos? Simples, cara pálida. Quando abrir o prazo para recursar, você vai no site da FGV, faz lá o recurso falando o que eu estou falando aqui. Fuga do edital. Não era para cair. Quando a banca ela quer cobrar tudo relativo a um certo tema, ela só coloca lá recursos, 2 pontos, disposições gerais, reze e apelação. Aí pode cair tudo relativo às disposições gerais, tudo relativo ao reze, tudo relativo à apelação. Quando ela restringe, ela fala assim, reze, artigos 591 e 592. Ela quer só aqueles artigos e as disposições doutrinárias e jurisprudenciais aplicáveis àqueles artigos. Então, aqui são 4 das 10 que têm que ser anuladas, 40% da prova é um percentual ridículo. Se você pegar ali só o percentual de processo penal, fica maior ainda, né? Porque em penal não tem nenhuma anulável, então fica mais da metade de processo penal que tem que ser anulada. É realmente ridículo, inadmissível para uma banca do tamanho da FGV. Meus caros, eu agradeço demais pela atenção de todos, foi um prazer imenso estar aqui e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima!